bora mergulhar na história de uma transformação. E que transformação, viu? A gente vai falar hoje do Piauí, um estado que está, nesse exato momento, reescrevendo a sua própria história e desenhando um futuro completamente novo. Se a gente parar para pensar no Piauí, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Para muita gente, a resposta é quase automática, né? Sertão, o semiárido, mas e se essa imagem estiver um pouco incompleta? E se eu disser que esse mesmíssimo estado é hoje uma das fronteiras agrícolas mais potentes do Brasil? Pois é exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar. Para a gente conseguir entender essa dualidade, essa história de dois lados, a gente precisa ir na essência do Piauí. O estado fica ali, ó, bem na transição entre o que se chama de meio norte e o sertão nordestino. Só essa localização já dá uma pista de que estamos falando de uma terra de contrastes muito, mas muito marcantes. E essa característica de ser diferente, ela vem de longe, viu? Começa lá na sua própria história. Ao contrário da maioria dos estados brasileiros que foram crescendo da praia para dentro, o Piauí fez o caminho inverso. A colonização começou no sertão e foi avançando em direção ao mar. Esse ponto de partida já deu ao estado uma personalidade toda própria. Ok, para acompanhar a jornada do Piauí, primeiro a gente precisa entender o palco onde tudo isso acontece, a geografia de lá. São as características do relevo, do clima, da vegetação que prepararam o terreno, literalmente, para essa reviravolta econômica impressionante que a gente vai ver. Vamos lá, o estado é como se fosse dividido por dois climas bem distintos. Lá no norte, um clima tropical, mais quente, mais úmido. Agora no centro e no sul, quem manda é o semiárido, com aquele calorão e as secas que duram meses. Essa diferença, gente, é a chave de tudo para a nossa história. E é claro que essa divisão do clima vai se refletir direto na vegetação. A caatinga, que é super adaptada à falta de chuva, cobre a maior parte do território. Só que é lá no sul que está o pulo do gato, a grande virada, o Cerrado. Uma savana gigantesca que se revelou o lugar perfeito para a agricultura moderna decolar. Agora vamos trazer o fator humano para a nossa conversa. A forma como o povo piauiense se espalha pelo território. E os indicadores sociais contam uma história de desafios antigos. Desafios que moldaram a vida de muitas e muitas gerações. Se liga nesse número. Quase 30% da população do Piauí ainda mora na zona rural. 30%. É uma das taxas mais altas do país e isso mostra o quanto a identidade do estado, a sua raiz, continua profundamente ligada ao campo. E tem outro ponto bem interessante. A densidade demográfica é baixíssima. A população não está espalhada por igual, sabe? Ela se concentra mais no norte e no centro-leste, o que deixa áreas enormes do estado quase sem ninguém. E esse número, o IDH, ele é tipo um retrato dos desafios sociais, das desigualdades que marcaram a história. Mas um ponto importante. Esse índice vem melhorando, viu? É um sinal de que, mesmo com as dificuldades, existe um progresso acontecendo. Bom, é aqui que a nossa análise chega no seu ponto de virada mais espetacular. Pensa numa espécie de corrida do ouro dos dias de hoje. Só que o tesouro, nesse caso, são os grãos, e o mapa do tesouro aponta direto para as savanas do sul do Piauí. E para entender esse fenômeno todo, tem uma palavra, ou melhor, uma sigla, que é fundamental. Matopiba. Guarda bem esse nome. É a junção das iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa sigla acabou batizando a fronteira agrícola mais nova e mais quente do Brasil. Uma região que até ontem era esquecida e que hoje virou o centro das atenções. Tá, mas e o que está brotando dessa terra? Grãos de altíssimo valor. A soja é a grande estrela, sem dúvida, liderando as exportações. Mas o milho e o algodão também são protagonistas de peso nesse cenário de agricultura com muita, muita tecnologia. Esse quadro aqui resume perfeitamente os dois mundos que convivem lá no Piauí. De um lado, aquela agricultura mais familiar, de subsistência, sabe? Que planta milho, feijão, mandioca para o consumo da própria região. E do outro lado, o agronegócio global, com máquinas gigantes, tecnologia de ponta e totalmente focado no mercado de exportação. São duas realidades bem diferentes no mesmo estado. Essa frase aqui, ela diz tudo. Uma área que antes era vista como de pouco valor, se transformou num dos grandes motores da economia agrícola do país. Isso projetou o Piauí para um outro nível no cenário nacional. Certo? E hoje, como é que o Piauí está no meio dessa transformação toda? Vamos dar uma olhada em como o estado está tentando equilibrar esse novo motor econômico com seus setores mais antigos e como ele está planejando o seu futuro.
O mais fascinante ao olhar esse gráfico é que, apesar de todo o destaque do agronegócio, a economia do Piauí é, na verdade, bem diversificada. O setor de serviços e comércio é o maior de todos. E aquelas atividades extrativistas tradicionais, como a da carnaúba e do babaçu, elas ainda têm o seu lugar e a sua importância. E para fechar esse retrato, que tal umas curiosidades incríveis? Teresina é a única capital do Nordeste que não fica na beira do mar. O estado tem o menor litoral de toda a região. É lá que fica a Serra da Capivara, um tesouro da humanidade com arte pré-histórica. E ainda por cima, tem o Delta do Parnaíba, uma formação geográfica raríssima, a única desse tipo em mar aberto em todas as Américas. É ou não é um lugar único? E a gente encerra com uma pergunta que, na verdade, fica no ar. O Piauí hoje vive essa tensão, uma tensão fascinante, entre o avanço poderoso do agronegócio e a força da sua tradição, da sua história. O grande desafio, talvez o maior de todos, é como conciliar esses dois mundos, como construir um futuro que seja rico tanto em grãos quanto em identidade.